Nessa última aula de enumeração, a gente vai ver como enumerar diretórios, que é um passo muito importante na hora de fazer análise de uma aplicação web. Basicamente, a gente pode encontrar nessa enumeração de diretórios arquivos antigos, backups, painéis administrativos, outras features da aplicação que a gente não consegue acessar diretamente somente navegando por ela, endpoints de teste e assim por diante, tá? É muito comum que isso aconteça. Essa também é uma aula mais prática, então vamos lá para o nosso Kali. Bora lá. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer para enumerar diretórios é acessar a página simplesmente. Opa, tá difícil. E analisar o source code. Acho que é 1, né? Não é 0. Ah, não. É 1, tá certo. Beleza, a gente pode vir aqui, analisar o source code. E, bom, a gente já tinha enumerado isso. E o que a gente pode enumerar aqui, além disso, é que tem esse comentário dizendo que tem que remover o diretório admin/old. No mundo real não é tão comum assim encontrar, tá? Esses comentários dando sopa assim. Mas é comum tu encontrar links, que nem tem aqui esses links aqui para esses scripts dessas bibliotecas. É comum tu encontrar links internos também no source code, por isso que sempre vale a pena dar uma olhadinha. Beleza? A primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês é o GoBuster, que eu acho que é a mais comum. Tá? E se não me engano ela vem instalado no Kali já, se não vier é só dar um apt install GoBuster. E aí beleza, como é que funciona o GoBuster? Primeiro a gente bota dir, porque ele tem... O GoBuster tu consegue usar para algumas coisas, para enumerar algumas coisas, né? Diretórios, enumerar subdomínios com DNS, usar enumeração de FTP, ó, tem até enumeração de buckets. Eu nem sabia, isso deve ser mais atual. Então a gente vai usar o GoBuster dir "-u" de URL, então para especificar o nosso target, e "-w" para especificar a word list, porque enumeração de diretórios também é através de brute force, basicamente. E aqui a gente pode apontar para algumas word lists. A gente já baixou as checklists, então a gente pode acessar aqui em User Share Word List Checklists. Se você não baixou, é só dar um apt install checklists também. E aqui dentro a gente tem esse diretório chamado Discovery. Dentro do Discovery tem o diretório Web Content e aqui tem alguns conteúdos, algumas word lists para ser utilizada. Tá, tem word lists específicas de tecnologias, por exemplo, para Oracle, tem word lists até para password, tem extensões. Aqui tá, se a gente quer passar uma lista de extensões também, não só enumerar os diretórios, mas sim com extensões específicas. Aqui dentro tem a API, tem actions, então ações da API, endpoints da API e assim por diante. As mais comuns de utilizar é a Common TXT, a Big TXT, se não me engano, essa tem 20 mil palavras, algo assim, a Common é um pouco menor. E essas três também são muito comuns, tá? A própria Small aqui já tem 20 mil e poucos diretórios. E 20 mil não, perdão, tem 70 e poucos mil diretórios, se não me engano. E a Medium e a Big são bem maiores. Acho que a Big deve ter 200 e poucos mil, ou a Medium tem 200 e poucos mil já, tá? Beleza, vamos escolher aqui então a Big mesmo. E aí a gente pode dar um Enter. Percebam que ele já trouxe os resultados aqui muito rápido. Claro, né? Tu tá fazendo uma enumeração pela internet, é um pouco mais devagar, mas aqui a gente está na própria rede local, por isso que foi tão rápido. Esses diretórios são padrões, tá? Do Apache, principalmente, esse htaccess e o htpasswd. Tá? E se a gente acessar eles aqui, como a gente pode ver ali no resultado, a gente recebeu um status 413 de forbidden, tá? Então a gente não vai conseguir acessar eles porque o status 413 é basicamente bloqueado, né? A gente não tem acesso. O que é o status da web, né? Toda vez que a gente vai acessar uma página, a gente faz uma requisição web, então a gente manda uma request e a request vai retornar uma resposta para a gente, uma response. Acompanhada dessa response, a gente vai receber algum status code, algum código de status, né? Que pode ser 200, pode ser 201, pode ser 301, 302, 404, que é muito famoso, 400, pode ser 401, 403 e assim por diante, né? Quanto mais tu vai estudando, tu vai lembrando de cabeça eles. Esse aqui é o forbidden, esse aqui é o famoso not found. 401 é unauthorized, que é um pouquinho diferente do forbidden. 400 é bad request, ou seja, alguma coisa estranha aconteceu. Esses dois aqui são de redirection, esse aqui é de redirection e esse aqui é de permanent moved, alguma coisa assim. 201 é de created, se não me engano, e o 200 é de ok. Tá? O mais comum é o 200. Acessou a página, ela vai retornar 200 ok, e é isso, ou forbidden, que foi esse caso aqui. Percebam que a gente numerou aqui o diretório admin e o diretório API e deu 301 direcionando a gente pro mesmo diretório, só que com uma barra depois, tá? É bem comum que isso aconteça quando é um diretório e não um arquivo em si, que um diretório é diferente do arquivo, né?
E aqui a gente recebeu um forbidding, ok. E se a gente acessar aqui o API que a gente numerou, a gente consegue numerar um outro arquivo chamado test.txt aqui dentro, que não tem muita informação útil pra gente. Isso por si só, a listagem de diretório já é uma prática de segurança, tá? Então, por exemplo, isso já poderia ser reportado num pentest com uma severidade low, né? A enumeração em si, e dependendo do conteúdo desse arquivo aqui, poderia ser algo um pouquinho mais crítico. Beleza, percebam que o GoBuster ele traz aqui Negative Status Code 404. O que isso significa? Toda request que a gente fizer e ele responder 404, ou seja, não encontrou, ele não vai retornar para a gente. E é assim que funciona o brute force de uma enumeração de diretórios. O GoBuster ele vai tentar lá pela word list, ele vai tentar teste 1, teste 2, admin 2. Aí vai bater aqui, o mais comum é o 404 de acontecer, pode acontecer um 404 aqui também, e aqui ele bateu um 301. Então ele vai retornar para a gente esse admin aqui, tá? Então, por padrão, ele bloqueia somente o 404. Eu poderia vir aqui e botar o "-b 403". Agora eu quero somente que o 403 não seja retornado para mim. Deu. Tem que botar o 404 também. Então, o 403 e o 404 não é mais retornado para mim. Por que ele pediu para colocar... ele deu um errinho aqui, né? Porque senão ele ia retornar quase todos os diretórios para mim, porque a maioria deles dá 404, e aí ele ia retornar quase a word list inteira para mim, como verdadeiro, por isso que ele dá esse aviso para mim, tá? Ele fala, ó, como eu não sei diferenciar um 404, e eu vou retornar praticamente tudo, tu pode usar esse tamanho aqui, esse length de 275, que deve ser a resposta, o tamanho da resposta padrão dessa aplicação. Então toda vez que bate em 404, o tamanho da resposta vai ser 275 bytes. Então o que eu te recomendo fazer é dar um exclude length 275, e aí eu não preciso do 404 mais. E ele não vai trazer para mim lá 1 bilhão de diretórios. Se eu mudar isso aqui, por exemplo, para 270, ele vai... ele continua reclamando. É curioso. Entendi. Como ele entende que o 404 realmente não é, nunca é um caso de que algo realmente exista, ele recomenda usar o próprio length. Fiquei curioso para saber se tem algum jeito de ignorar esse aviso aqui. Provavelmente tem, mas não vejo um cenário útil para isso. Beleza, a gente sabe excluir diretórios, numerar diretórios. Outra coisa que a gente pode fazer é usar a flag "-x". A flag "-x é para adicionar uma extensão, porque aqui ele está enumerando, como vocês viram, somente diretórios, né? Ou arquivos, dependendo do site, né? Às vezes um arquivo é um index.php, às vezes um arquivo é um index somente, né? Não precisa de uma extensão, dependendo da tecnologia. Nesse caso, como a gente está usando PHP aqui, é bom sempre utilizar a extensão, tá? Então a gente pode adicionar aqui "-x PHP". Então ele vai testar agora, em vez de testar somente 20 mil palavras, ele vai testar 40 mil palavras, porque ele vai testar a palavra que ele está testando junto com a extensão PHP. Então ele faz um teste só para a palavra e um teste para a palavra mais a extensão PHP. E percebe que a gente já encontrou aqui alguns arquivos diferentes. A gente encontrou o index.php e o PHP info. Lembra que a gente encontrou isso na aula de enumeração passada? Então aqui a gente já enumerou mais alguma coisa. Qual o lado negativo do GoBuster? Ele não tem um jeito prático de fazer enumeração recursiva. Então vamos supor que eu achei aqui o admin e agora eu quero fazer um brute force dentro desse diretório admin. O GoBuster não é muito bom nesse cenário. E aí a gente tem o Dir Search, tá? O Dir Search, teria que instalar ele aqui, vamos instalar. Ele faz a enumeração recursiva sem a gente usar uma flag específica. E aí instalou o Dir Search, então a gente pode vir aqui e utilizar ele com a flag "-u", tá? Flag "-u", botar o nosso endereço IP que a gente quer enumerar. E a gente pode usar o "-r", tá? Aí o "-r" é de recursivo. A gente pode usar o "-i200", tá? Também para especificar o status code 200, porque ele é um pouco mais... O Dir Search, o defeito dele, eu acho que ele é um pouco mais poluído, o output dele. Então, nesse caso aqui, a gente pode dar um "-i200", por exemplo, para filtrar as primeiras informações. E vamos ver o que ele acha pra gente. Vamos botar a extensão do PHP também. Então, para botar uma extensão aqui é "-e". Então, vamos botar "-e PHP e ver se ele acha aí alguma coisa interessante pra gente. Achou o API, beleza. Nesse caso, eu nem especifiquei a word list, né? A gente está usando a word list padrão do Dir Search. Deixa eu php info.php, site.zip. E agora ele começa a enumerar dentro do API.
Mas percebam que ele não achou o barra admin, porque o barra admin ele é um 403. Aí que está o perigo da gente especificar, né, o status code. Então a gente poderia vir aqui e aí botar que a gente quer um 403 também. E é aqui que eu falo que a saída dele é um pouco mais poluída, porque ele vai tentar alguns arquivos que não são comuns de realmente existirem, é mais um padrão do próprio PHP e do Apache de responder 403 para esses arquivos aqui, por mais que eles nem sequer existam no sistema, né? São apenas variações para acessar os arquivos que existam. Mas a gente pode dar uma ignorada nesses 403 aqui e percebam que ele já achou o admin index.php, a gente não sabia desse index.php, tá? Pode ser que aconteça um cenário que a gente não consiga acessar o admin, mas a gente consegue acessar o admin index.php, né? Às vezes isso acontece, não foi o caso aqui. Ele também achou o PHP Info, ele achou aqui o site zip, ó, achou um site.zip, legal que pelo visto tem esse nome desse arquivo aqui, a gente nem colocou a extensão .zip e essa ferramenta achou, legal. Então a gente pode vir aqui, barra site.zip, por exemplo. E aí ele já baixou e a gente pode dar uma olhadinha se tem alguma coisa interessante aqui dentro depois. Beleza, beleza. Ele achou aqui o admin old.php. Lembra que lá no começo tinha o admin.old, mas a gente não conseguiu acessar porque ele não existia? Nesse caso era porque era um admin old.php. E beleza, acessamos aqui um painel administrativo legado para uso interno apenas. Então isso aqui já seria algo que pode ser útil para a gente, né? No caso aqui a gente encontrou um e-mail, por exemplo. E aí ele vai analisando recursivamente, então já analisou dentro do admin, já analisou dentro do API, e basicamente são esses diretórios que a gente tem para analisar. Ele também vai tentar dentro do server status agora, que a gente não precisa. Então, beleza, não precisa salvar isso aqui. E é isso, pessoal. Essas são as ferramentas. Também tem o Deerbuster, tá? O Deerbuster ele é gráfico, então a gente pode vir aqui e colocar, mas eu particularmente não gosto muito dele, tá? Mas vamos ver só demonstrar aqui para vocês. E ele também faz recursivo, tá? Seja recursivo, brute force de dirs, de arquivos, eu posso colocar a extensão aqui, por exemplo, e aí eu posso colocar o número de threads, inclusive. Então eu vou botar aqui 30 threads. É claro, quanto mais threads eu botar num exemplo real, né, num caso real, mais chance de ser bloqueado eu tenho, porque é muito. Tipo, algo que levanta suspeitas, né? Alguém acessando um monte de diretórios no mesmo segundo. Então talvez tu seja bloqueado por isso que é bom ter cuidado com a quantidade de threads. Mas na maioria dos casos, por exemplo, no pentest que a gente tem permissão, é tranquilo, tá? No GoBuster, tu pode aumentar o número de threads com a flag "-t", e normalmente eu boto 40, 30, 20, depende, tá? Tem que ter cuidado também que dependendo da quantidade de threads que tu botar, não só bloqueado tu vai ser, mas às vezes a aplicação não consegue responder direito, então talvez tu não consiga numerar algum diretório porque a aplicação crashou ou está com a performance um pouco mais lenta. E aqui ele pede para colocar, né, o diretório, então vamos só copiar aqui, o diretório da WordLists, então WordLists, Checklists, Discovery, Web Content, e vamos botar aqui a common.txt que é um pouquinho menor. Se eu não me engano ela é um pouquinho melhor, né, vamos ver quantas linhas que ela tem, 4.000 e pouco. Copiar aqui e Start. E aí ele começa, ó, achou o barra, óbvio, achou o admin, achou aqui os mesmos resultados que o outro achou, mas percebam que é muito mais poluído, né? Esses resultados aqui o GoBuster é inteligente ele não trazer pra gente. E beleza, achou o API, achou o API test.txt, aqui é interessante que ele já trouxe o API test.txt, lá a gente teve que entrar no diretório, né, para enumerar. E daí ele tem essa saída mais gráfica, você consegue ver a porcentagem, porque ele está testando recursivamente, né? Então você consegue ver a porcentagem que ele testou já dentro de cada diretório. E aí basicamente seria isso. Só algumas extensões que eu acho legal recomendar para vocês enumerarem. A extensão. Deixa eu ver. Beleza, essas extensões é o PHP, né, o próprio PHP, mas tem algumas outras extensões que tu pode achar algo interessante. A própria TXT, tu pode testar a extensão BAC, que é de backup, tu pode testar a extensão zip, que a gente achou o site.zip, old, tá? É muito comum dos arquivos antigos serem renomeados como old, SWP, de swap, TMP, e acho que essas são as mais comuns, talvez uma backup assim, ó, tá? Então vale a pena dar uma enumeradinha nessas extensões.
ver se a gente consegue achar alguma coisa. Mas percebam que a quantidade de palavras, obviamente, vai duplicar basicamente a quantidade de palavras, né? Então se a WordList tem 20 mil, tu bota uma extensão, vai para 40 mil. Tu bota back, vai para 60 mil, né? Vai duplicar do valor original. Porque ele vai testar todas as palavras com a extensão a mais. E a gente acabou não achando nada além do que já tinha achado. Mas basicamente é isso, pessoal. Numeração de diretório sempre é interessante de fazer. E é isso. Finalizamos aqui o capítulo de enumeração. E a próxima aula, então, no próximo capítulo, né, a gente vai colocar a mão na massa aí para a parte de exploração. Vejo vocês lá.